Oh, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa videoaula. Que incrível, não é mesmo? Hoje a gente vai estudar o inglês aqui da Emma Watson, a nossa eterna Hermione aí de Harry Potter. Now, if you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. Bom, a gente vai ver um trechinho de uma entrevista entre a Emma e a Ellen, que é uma apresentadora super conhecida nos Estados Unidos. E vamos estudar o inglês dela tintim por tintim com detalhes. Mas antes disso tudo, não esqueça de aqui dar o like no vídeo, ok? Já compartilha. Você nem viu o vídeo, mas já compartilha que o vídeo está muito bom. Pegue papel, pegue caneta que a gente vai aprender um montão de coisas sobre pronúncia fonética aí do inglês hoje. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos assistir o trecho, né, que a gente vai estudar. Então, feche tudo. Preste muita atenção e venha conferir comigo o videozinho que a gente vai assistir. So you're dating, I assume you're dating. I don't know if you're in a relationship, but there's got to be a difference between English guys and American guys, right? Yeah, there's definitely one or two differences that I've noticed. English guys are like very well put together and they dress really well and they're like very well mannered. But they're also very restrained. Like usually, you know, in the whole courting situation, I'm used to being like, first of all, ignored for like the first 2 months of the ritual, and then maybe they'll acknowledge my presence, and then they'll probably be a little mean to me, and then maybe we'll, you know, whatever. And then I arrive in America, and I remember like a few nights into Brown, this guy just being like, I like you, you're great, let's go out on a date, let's do it. And I'm like, I'm sorry, what just happened? Yeah. This is like, you know, a huge culture shock for me, is that, you know, they're very like open and very straightforward, but they wear flip-flops, so I don't know if I like that. Yeah, it's So about, it's- yeah, you it's gotta... Bom, agora que a gente já assistiu o vídeo, eu faço a pergunta. Quantos por cento você entendeu? 5? 2, 10, 20, 80, 100? Nada? Anote aí no papel, entendi 5%. Porque até o final desse vídeo a proposta é você entender quase ou 100% aí do vídeo original. Então vamos aqui. Primeiro a gente tem a Ellen. A Ellen começa fazendo a seguinte pergunta, falando assim: So you're dating, I assume you're dating. Então, so you're dating. Eu quero destacar aqui esse your. Muita gente tem dificuldade na hora de falar ou de escrever esse your. You are, em inglês, significa você é ou você está, né? You are. A forma abreviada é your. E a pronúncia é exatamente a mesma de your, de seu e sua. Beleza? Your, seu e sua. Se fala exatamente igual. Isso é um erro comum entre nativos, tá? Muitos nativos, tirar o óculos aqui, muitos nativos em inglês, eles na hora de escrever you are, né, mais abreviado, your, por exemplo, you're my friend, escreve assim, que tá errado, e muitas vezes querem escrever seu e sua, escreve assim, né? Então é um erro aí que nativos cometem. And by the way, Y-O-U apostrophe R-E means you are. Y-O-U-R means your. Então ela fala, so you're dating. O que é um dating, gente? Date, quem nunca teve aí, né, um date? Date é o quê? Um encontro romântico. Também é um verbo. Se eu falo you're dating, significa isso. Você está saindo com alguém, está ficando com alguém, né? E repare, so you're dating. No inglês americano é super comum o T ganhar um som de R. So you're dating e não dating. You're dating. So you're dating. Então você está saindo, está ficando com alguém. I assume you're dating. Assume, esse verbo aqui significa eu presumo, ok? I assume you're dating. Eu presumo, né? Eu acho que you're dating. Você está saindo com alguém. I don't know if you're in a relationship. Essa parte ela fala extraordinariamente rápido. I don't know if you're in a relationship. Ok? Vamos por partes. I don't know if you're in a relationship. I don't know if you're in a relationship. Esse in a aqui a gente vai falar junto, né? Eu não sei se você está em um relacionamento. A gente vai falar junto isso daqui. É o que acontece muito no inglês, né? Muitas vezes as palavras elas se juntam. A última palavrinha se junta com a primeira palavrinha em forma... Parece que é uma coisa, né? Pois é, mas não. Só parece que é uma palavra nova, mas não é. É simplesmente uma junção aí de palavras, beleza? Ela vira e fala assim, I don't know if you're in a relationship. I don't know if you're in a relationship.
I don't know if you're in a relationship. Eu não sei se você está no relacionamento. Escutem só ela falando. So you're dating, I assume you're dating. I don't know if you're in a relationship. So you're dating, I assume you're dating. I don't know if you're in a relationship. I don't know if you're in a relationship. Bom, aí depois ela continua dizendo, but that's gotta be a difference between English guys and American guys, right? Beleza, galera, but. Repara que esse but que ela fala não fala com um T muito forte. Esse T não é but, né? But. Muitas vezes nem sai but, né? Então, but that's gotta be. O que significa isso, gente? Esse there é do verbo there to be, o verbo existir, haver em inglês, não é isso? Existir, né? Haver. E ele, quando se conjuga, vira there is e there are, sendo que a forma abreviada vai ser there's e there, beleza? Mas aqui é singular, então existe. E depois ela fala esse gotta. O que significa isso? Toda vez que aparece gotta em inglês, olha a pronúncia, gotta, ok? Gotta. Significa que tem que. Então, that's gotta be. Tem que existir, tem que haver, ok? But that's gotta be. Tem que haver, tem que existir uma diferença between English guys and American guys, right? Uma diferença entre caras americanos e caras ingleses, right? Certo? Ok? That's gotta be. Voltando aqui no gotta, se eu falar assim, ó, I gotta go, significa o quê? Eu tenho que ir. I gotta work. Eu tenho que trabalhar e assim por diante. Então aqui, but that's gotta be a difference between English guys and American guys, right? Então essa é a parte da Ellen. Vamos escutar tudo? Vamos escutar tudo isso daqui? Vamos lá. So you're dating, I assume you're dating. I don't know if you're in a relationship, but there's got to be a difference between English guys and American guys, right? But there's got to be a difference between English guys and American guys, right? Bom, aí depois disso, a Emma Watson vira e dá sua longuíssima resposta maravilhosa, que é o que a gente vai estudar agora. Ela fala: There's definitely one or two differences that I've noticed. Vamos aqui por partes, ó. Ela começa dizendo isso aqui. That's definitely. Essa palavra, definitely, olha só a pronúncia dela. Olha como a gente escreve ela e olha como que a gente fala. Definitely, ok? Definitely. That's definitely. There's. Essa palavrinha aqui a gente já viu o que significa. Significa que existe, né? Então, existe definitivamente, com certeza, essa palavra a gente usa muito em inglês, tá? Definitely. Definitivamente, com certeza, one or two differences. Uma ou duas diferenças that I've. Esse that vai juntar com I. Com esse I've, né? E vai virar o quê? Vai ficar that I've. Então é that I've, ok? Não that I've. Então, there's definitely one or two differences that I've noticed. E esse verbinho, gente, o que significa? Notice. Repara como que eu falo. Eu falo com um sotaque mais americano, então vai ser notice. O T tem som de R, né? Então vai ser notice, ok? Notice. É mais ou menos isso daqui, tá, galera? Eu coloco isso daqui, não é perfeito, tá? A gente sabe disso. Notice. Só que ela, por ser britânica, ela vai falar notice. Então, o T no inglês americano, no inglês britânico, ele tem um som de T mesmo. Então, notice. Então, there's definitely one or two differences that I've noticed. E o que significa esse verbo? Significa perceber, ok? Perceber. Você deve saber que existe aí o verbo realize em inglês, que também significa perceber. Então, qual que é a diferença de realize para notice? Realize, ele é um perceber de cair a ficha. Tipo, 1 mais 1 é igual a 2.
Só fui perceber isso agora. Então, nesse momento vai ser o quê? Realize. I just realize it. Então, realize é isso, cair a ficha. Perceber nesse sentido, cair a ficha. Agora, notice já é um perceber visual. Tipo, eu cortei o cabelo, você percebeu? Have you noticed? Ok? Ah, pintaram a casa. Você percebeu? Have you noticed? Ah, eu não percebi que pintaram a casa, ok? Haven't, or I didn't notice, ok? Então, notice é um perceber aqui, ó. Você olhou e percebeu alguma coisa. Então, ela fala que deve ter uma ou duas diferenças que ela percebeu. E aí ela vai continuar. Que diferenças será que são essas, hein? Ela vai dizer: English guys are like very well put together and they dress very well and they're very well mannered. E aí todo mundo dá risada, né? Por quê? Tava falando que os ingleses, English guys, eles são like. Galera, o que significa esse like no inglês? Significa absolutamente nada. É um tipo assim. Sabe quando a gente tá conversando, eu falo, eu fui na padaria ontem, aí eu comi um pão, aí tipo assim, aí eu voltei pra casa, aí fica fazendo assim, Em inglês, eles não falam eles usam like ou you know, né? Significa nada. Na escrita, isso não existe. Então aqui, esse like, ele serve para preencher um espaço, um vazio, né? Enquanto ela ainda está pensando. Então ela diz, English guys are like very well put together. O que significa very well put together? Isso aqui tudo é um adjetivo, na verdade. Uma pessoa que é very well put together significa uma pessoa que está muito harmônica, ela combina, está muito bem vestida, o brinco, ela está combinando com a roupa, ela está assim, muito bem bonita, muito bem elegante. Essa seria mais a palavra elegante, né? Então está falando que os ingleses, eles são very well put together. Eles são bem elegantes. And they dress very well. E eles se vestem muito bem. And they dress very well. And they're very well mannered. Aqui, gente, o they em inglês é isso. Eles, né? Ou elas. They are, eles são, elas estão. Abreviado vira their. Ok? Que é absolutamente a mesma pronúncia de their. E de there, ok? E de there. Essas três palavrinhas, tudo tem igual. Então, ó, there, assim, quer dizer o quê? Eles são ou eles estão. There, assim, quer dizer o quê? Existem, que é o plural do theirs que a gente viu mais acima. There quer dizer o quê? Lá. There. E there quer dizer o quê? Deles e delas. Tudo tem a mesma pronúncia em inglês. Então, ela tá falando que there, eles são o quê? Very well mannered. O que significa mannered? Eles são bem comportados, eles têm boa maneira, eles têm etiqueta, ok? Very well mannered. Então, uma pessoa que é well mannered é uma pessoa que tem etiqueta. E por isso todo mundo dá risada, né? Porque se ela fala que tem uma diferença entre americanos e britânicos, e a diferença é que os britânicos, eles se vestem melhor, eles são mais elegantes, e eles são mais comportados, logo os americanos não são. Beleza, vamos ouvir esse trechinho, vamos ouvir ela falando isso daqui. Yeah, there's definitely one or two differences that I've noticed. English guys are like very well put together and they dress really well and they're like very well mannered. English guys are like very well put together and they dress really well and they're like very well mannered. Bom, aí ela continua dizendo, but they're also very restrained, like usually, you know, in the whole coaching situation. Então vamos aqui, but, né, que é o mais por entre da tua vida. They are also. O que significa also, galera? Also significa também em inglês, só que é um também que a gente usa no meio da frase. O to, que todo mundo conhece, é um também que vai para o final da frase. Also vem para o meio da frase. Então, they're also. Eles são também o quê? Very restrained. Restrained. O que significa essa palavra? Eles são bem restritos, eles são bem fechados, eles são caladinhos, quietinhos, na dele, entendeu? Uma pessoa restrained é isso, aquela pessoa assim, na dela, né? Tá quietinha ali, deixa ela quietinha lá. Isso é uma pessoa restrained. Like. O que significa esse like? Significa nada. Usually. E olha a pronúncia dessa palavra. Usually. Normalmente. Então, usually.
Usually, como se fosse um J. Usually, normalmente, you know. O que significa you know? Você sabe. Mas esse you know aqui é igual ao like, não quer dizer nada. A gente usa muito you know e o like no inglês quando a gente está falando. É pra gente ganhar um fôlego, pra gente pensar, respirar, entendeu? É o famoso do português que a gente diria, ou tá ligado, que a gente tem em português. Só que eu não gosto muito de traduzir o you know como tá ligado, porque nem é todo mundo no Brasil que fala tá ligado, né? Por exemplo, minha mãe não falaria tá ligado. Acho que a sua mãe aí também não falaria tá ligado, nem minha avó falaria tá ligado. Agora, o you know, todo mundo usa. Todo mundo fala you know in English, entendeu? Você tá conversando, você tá falando, ontem eu fiz isso, you know. Aí eu fui na praia, não sei o que, you know. Eu não sei o que, like, you know. E é isso, se tá tudo bem, não quer dizer nada. Beleza? Só pra preencher um espaço vazio. You know. In the whole coaching situation. O que significa essa palavra whole? Olha a palavra whole. Apesar de ter o W, não pronuncia. Whole quer dizer inteiro, né? Então, em toda situação de courting, de cortejo. Como assim cortejo? Cortejar, de paquera. Então, tá falando que eles são bem restritos, ok? Normalmente, em toda a situação da paquera. Então, o cara que é inglês, ele não é aquele cara avançado que chega assim na menininha, entendeu? Já fala assim com ela, e aí, vamos sair. Não faz isso, já. Calma, vamos com calma, ok? In the whole culture situation. Joe? Yes? I just wondered if maybe you want to go to the ball with me? Sorry, I didn't catch that. I was just wondering if maybe you wanted to go to the ball with me. Beleza? Vamos ouvir ela falando isso aqui? But they're also very restrained. Like usually, you know, in the whole courting situation. But they're also very restrained. Like usually, you know, in the whole courting situation. Aí depois ela continua dizendo: I'm used to being like, first of all, ignored for like the first 2 months of the ritual. And then they'll maybe acknowledge my presence. And they'll probably be a little mean to me. And then maybe we'll, you know, whatever. Vamos estudar até aqui o que ela fala, ó. I'm used to being, ok? Que significa o quê? I'm used to being. Eu estou acostumada, ok? I'm used to being like. Estou acostumada, tipo assim. First of all. Repara como a gente fala isso. First of all, ok? First, ok? First of all. O T vai se juntar com o O, então first of, e o F se junta com a vá, ganha meio que um som de V. Então first of all, ok? First of all, primeiramente, antes de tudo, quer dizer isso. Então, I'm used to being like, eu estou acostumada a, first of all, antes de tudo, being ignored, estou acostumada a ser ignored, ignorada. For like, o que significa esse like mesmo? Quer dizer nada. Então, eu estou acostumada a ser ignorada pelos first 2 months of the ritual, pelos 2 primeiros meses do ritual. First 2 months of the ritual. Que ritual? Ritual é esse acasalamento, né, da paquera aí. Então, a Emma Watson, está acostumada a ser ignorada. Ela é ignorada nos 2 primeiros meses do relacionamento. Gente, se não tá fácil para Emma Watson, quem dirá pra gente, né, simples mortais, não é mesmo? Então, tá acostumada a isso. I'm used to being like, first of all, ignored for like the first 2 months of the ritual. E depois disso, and then, então, a gente usa muito essa frase em inglês, and then. E então, e aí, né, também, e aí, a gente usa muito isso contando, eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, eu fui na padaria, aí eu fiz aquilo, entendeu? And then, they'll maybe, eles vão, talvez, maybe, o quê? Acknowledge. O que significa essa palavra? Acknowledge, em inglês. Acknowledge significa saber que algo existe, notar a presença, saber que tem algo ali. A gente não tem essa palavra em português, a gente fala, eu sei que isso existe. Mas em inglês, simplesmente, I acknowledge you.
Significa eu sei que você existe, a sua presença. Então, como eles estão dizendo aqui, ó, they maybe acknowledge my presence. Seria a tradução mais ou menos, eles vão, talvez, perceber a minha presença, saber que eu estou ali. É isso que está dizendo. And they'll probably, e eles provavelmente, vamos falar essa palavrinha aqui, ó, probably, ok? Probably. Se você tem dificuldade, é só falar ela bem devagarzinho e vai aumentando. Probably, ok? Então, they'll probably be a little mean to me. O que significa a palavrinha, gente? Mean em inglês. O mean significa, não é isso mesmo? É o verbo significar. Opa! Significar. What do you mean? What do you mean by shaking it? What are you doing? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Mas também significa ter a intenção de. Ok? Ter a intenção de. Como assim? Na seguinte frase. I didn't mean to break your glass. Significa eu não tive a intenção. I didn't mean. Eu não tive a intenção to break your glass. De quebrar o seu copo, o seu vidro. Ok? I didn't mean to break your glass. Ok? Então é isso. Então, eu não tive a intenção. Então, e o terceiro significado de mim é malvado. Malvado. Você achava que era só bad, que é malvado, né? Ruim. Não, mean é malvado. Tanto é que tem aquele filme, Mean Girls, que são o quê? Garotas malvadas. Mean Girl. Ok? Então, se eu quero falar que alguém é malvado comigo, eu falo assim, por exemplo, my sister is mean to me. A minha irmã é malvada comigo. Beleza? Então, mean tem esses 3 significados. Ela está dizendo isso, que depois de 1 ou 2 meses, eles vão notar que ela existe. E aí, talvez eles vão ser a little mean to me. Eles vão ser um pouco malvados com ela. Como assim malvados? Manda mensagem, não responde. Fala que vai sair, não vai. Liga, não atende. Entendeu? Nesse sentido. Depois disso, and then, e aí, maybe, will, e aí talvez nós vamos, you know, whatever. Talvez nós iremos, you know, whatever. Quer dizer nada essa parte aqui, entendeu? Whatever quer dizer, whatever. Deixa pra lá. Ok? Whatever. A gente usa muito essa expressão pra dizer assim, whatever. Você tá contando uma coisa, whatever. Deixa pra lá. Isso não é importante. Ok? Vamos ouvir então esse trechinho aqui, ela falando isso. Vamos lá. I'm used to being like, first of all, ignored for like the first 2 months of the ritual, and then maybe they'll acknowledge my presence, and then they'll probably be a little mean to me, and then maybe, well, you know, whatever. I'm used to being like, first of all, ignored for like the first 2 months of the ritual, and then maybe they'll acknowledge my presence, and then they'll probably be a little mean to me, and then maybe, well, you know, whatever. Bom, aí agora finalmente ela chega nos Estados Unidos. E ela vai virar e vai dizer o seguinte. When I arrived in America, I remember like, Phil Knights in Brown, this guy just being like. Então, aqui, ó. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, when I arrived in America, ok? Repara que o in vai juntar com America. In America, beleza? Então, sempre acontece muito isso em inglês, ok? In America, então, in America. E o when também se junta aqui, tá, gente? When I vira when I em inglês. When I. Então, when I arrived in America, I remember like. E eu me lembro like, né? Quer dizer nada. Tipo assim, eu me lembro tipo assim. I remember like. Few nights in Brown. Poucas noites em Brown. Brown é uma faculdade, tá? Porque a Emma Watson foi para os Estados Unidos estudar. Então, few nights in Brown. Poucas noites em Brown. This guy, este garoto, esse cara, né? O cara que no caso ela tá saindo. This guy just been like. Isso aqui é uma expressão um pouco difícil de traduzir. A gente usa bastante esse like, I am like, para contar o que alguém falou, alguém fez. Então, aqui seria mais ou menos assim, ó. Esse garoto, just been like. Esse garoto, tipo assim. Esse garoto chegou e falou assim. Seria mais ou menos essa tradução. Aí, o que o garoto disse? I like you. You're great. Let's go out on a date. Let's do it. Então, o menino já chegou pra ela e falou isso. Eu gosto de você. Você é maravilhosa. You're great. Let's go out on a date. Repara aqui, ó. O go out
on a date, a gente fala tudo junto. Okay? Então a gente vai falar go, ok? Go out on a date, ok? Go out on a date, tá? Então esse T se junta com o O, então out on, e esse N se junta com a, on a. Go out on a date, out on a date, ok? Então, vamos falar essa frase aqui? I like you, you're great, let's go out on a date, let's do it, ok? Beleza? Show! Então, eu gostei de você é maravilhosa. Vamos sair para o encontro. Let's do it. Vamos fazer isso. Aí ela diz, and I'm like, e eu tipo assim, entendeu? Eu disse, eu tipo assim, I'm like, I'm sorry? What just happened? Com licença, me desculpe, what just happened? O que acabou de acontecer? Então, gente, sempre que tiver um just e um verbo no passado, quer dizer acabou. Então, I'm sorry, what just happened? Desculpe, o que acabou de acontecer? What just happened? E ela vai dizer, this is like, you know. O que é like mesmo? O que é you know? Não quer dizer nada. Então, isso é this is, like. Isso é tipo assim, you know. Tipo assim, tá ligado? A huge culture shock for me. Então, isso é tipo assim, a huge culture shock for me. Um baita, um enorme choque cultural para mim. Huge significa very big, ou seja, muito grande, enorme. E aí ela vai concluir dizendo, is that, you know, they're very like open and very straightforward. Então, é isso. Is that, you know, they're very like open, eles são muito abertos, né, os americanos, and very straightforward, e bem direto ao ponto. Straightforward, essa palavrinha aqui, significa isso, direto ao ponto, não fica enrolando, não fica falando que vai fazer, não faz, straightforward, vai direto ao ponto. E ela termina dizendo, but they wear flip-flops, I don't know if I like that. Mas eles usam, ok, wear é um verbo que é vestir, usar acessórios, usar roupa. They wear, eles usam flip-flops. Chinelo de dedo. Quem nunca, né? Todo brasileiro usa flip-flop. Ok? But they wear flip-flops. Mas eles usam chinelo de dedo. I don't know if I like that. Eu não sei se eu gosto disso. E aí todo mundo dá risada. Ok? Vamos ouvir esse trechinho aqui. Ela falando isso tudo aqui. And then I arrive in America and I remember like a few nights into Brown, this guy just being like, I like you, you're great, let's go out on a date, let's do it. And I'm like, I'm sorry, what just happened? Yeah. This is like, you know, a huge culture shock for me, is that, you know, they're very like open and very straightforward. But they wear flip-flops, I don't know if I like that. Bom, é isso. Então agora a gente estudou tudo, vimos tudo que tem aqui no vídeo, né? Vimos tintim por tintim, espero aí que você tenha anotado tudinho, tá? E vamos agora para a prova final, ok? Vamos rever o vídeo inteiro, sem legenda, sem nada, e preste bastante atenção e me diga quantos % você vai entender. Vamos lá. So you're dating, I assume you're dating. I don't know if you're in a relationship, but there's got to be a difference between English guys and American guys, right? Yeah, there's definitely one or two differences that I've noticed. English guys are like very well put together and they dress really well and they're like very well mannered. But they're also very restrained. Like usually, you know, in the whole courting situation, I'm used to being like, first of all, ignored for like the first 2 months of the ritual, and then maybe they'll acknowledge my presence, and then they'll probably be a little mean to me, and then maybe, well, you know, whatever. And then I arrive in America, and I remember like few nights into Brown, this guy just being like, I like you, you're great, let's go out on a date, let's do it. And I'm like, I'm sorry, what just happened? Yeah. This is like, you know, a huge culture shock for me, is that, you know, they're very like open and very straightforward. But they wear flip-flops, I don't know if I like that. Yeah, it's So about, it's- yeah, yeah, you gotta figure it out. E aí, entendeu bem mais?
Quantos por cento? Coloca aqui nos comentários que eu tô bem ansioso para ver. E é isso, gente. Essa foi uma aula que a gente viu aí para pegar contração, pronúncia, inglês, vocabulário. Uma aula maravilhosa. Espero aí que vocês tenham gostado pra caramba, porque eu adorei. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, só botar aqui embaixo nos comentários que a gente talvez faça. Não esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos e de comentar. Espero ver vocês aí na próxima aula. See you! Bye!